Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Rogério, falo em nome da RC Cubo Quality Consulting e a abordagem hoje será a respeito de validação e qualidade, que é uma continuidade de uma palestra a qual eu dei sobre a qualificação e qualidade. Então, se você ainda não teve acesso a esse material, mande um e-mail para mim para que nós possamos estar assim fazendo esse link para você a respeito de qualificação, de validação e contextualizar dentro da qualidade. Então, validação e qualidade, mas deixa eu falar um pouquinho a meu respeito e como eu cheguei até aqui. Meu nome é Rogério, sou esposo da Kátia, pai do Natan, carioca, biotecnólogo, graduado em Química, especializado em processos, pós-graduado em assuntos regulatórios e qualificado em validação de sistemas computadorizados. Atualmente nós estamos residindo em Toledo, Paraná e presto consultoria em ciências da terra, que está voltado basicamente para a terra, água, ar e a vida propriamente dita. Foco nas áreas de alimentos, química e farmacêutica. E eu quero deixar uma reflexão para vocês a respeito do que é a qualidade, na minha concepção, na minha visão, para que você possa seguir com esse pensamento ao longo da abordagem. Qualidade é um atributo para todos que têm bom senso. E se você tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, falar a respeito de algum assunto que esteja envolvendo ciências da terra, ou área de alimentos, área de química, área farmacêutica, por favor, mande um e-mail para mim, rogeriogarantia@gmail.com. Posso, de repente, tirar a sua dúvida, dar alguma sugestão. E se você quiser bater um papo comigo, marcar uma hora, rogeriogarantia@hotmail.com. Então, para e-mail, gmail.com, e para um bate-papo, marcar uma hora, hotmail.com. E quero primeiramente abordar os conceitos gerais de BPL e as suas normas fundamentais para que nós possamos assim entender a origem. A OECD é uma organização criada na década de 70 por um grupo de países e dentro desse grupo de países está os Estados Unidos, e aí você vai entender por que eu estou citando os Estados Unidos mais para frente. Essa organização é a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento e ela assume para si padrões relacionados, princípios relacionados às boas práticas de laboratório. Bom, dentro das normas fundamentais dos conceitos de boas práticas de laboratório, você precisa de um sistema de qualidade. Por que implantar um sistema de qualidade? Primeiro, é compulsório, existe legislação específica para as atividades que você realiza dentro do laboratório, existem atividades específicas e a essas atividades específicas existe uma legislação específica para a produção também. Se é o caso, você produz aí, você tem uma fábrica que esteja relacionado a um critério regulatório, a uma legislação específica baseada na Anvisa, baseada no Inmetro, baseada nas ISOs, você precisa adequar, você precisa creditar as suas atividades junto às autoridades regulatórias. Os órgãos regulamentadores pedem que você tenha um sistema da qualidade. É uma exigência do mercado. O seu cliente ele vai cobrar um nível de qualidade e você vai poder dizer para ele, dentro, obviamente, da legislação específica, se você pode atender aquele critério de qualidade que ele está lhe pedindo ou não. Oferecer padrão de qualidade. Você não vai hoje fazer uma análise de um jeito e amanhã vai fazer de outro jeito. Então, você vai estabelecer um padrão, você vai estabelecer um critério e com isso gera-se confiabilidade. Competência técnica é demonstrada na documentação que é gerada e com respaldo científico. E com isso vem a garantia do serviço para que você possa realizar isso tudo, para que você possa apresentar isso tudo de uma forma consistente, você precisa de instalações adequadas. Ora, dentro dos conceitos gerais de BPL, vamos fazer a seguinte pergunta. O que é BPL? Primeiro, BPL é um regulamento do FDA.
a autoridade norte-americana que regula as atividades relacionadas principalmente, primordialmente, relacionadas à saúde. É definido nos princípios do OECD como um sistema de qualidade relacionado com processos, processos de organização de estudos não clínicos e de segurança ambiental executados, acompanhados, registrados, arquivados e relatados. Bom, tudo aquilo que você realiza dentro do seu laboratório, todas as atividades, tudo isso tem um procedimento, tem uma forma de ser feita, de ser realizada e precisa ser documentado. E essa documentação precisa ser cristalina, transparente e também robusta, a ponto de você poder relatar à autoridade regulatória aquilo que você está realizando e ele entender desde o início, desde a capa até as considerações finais, tudo que você está realizando. Se a sua documentação deixa muitas dúvidas, isso significa que você ainda não tem uma sistemática, um sistema de qualidade muito bem estabelecido. Precisamos ter uma documentação a qual a autoridade regulatória ou aquele que você contrata para fazer uma auditoria interna, ele possa pegar a documentação e entender exatamente o que você está falando e se ele conseguir entender sem precisar entrar no laboratório, sem precisar entrar na unidade, melhor ainda. Por quê? Porque isso vai estar demonstrando que você tem uma documentação robusta, os seus testes executados, que foram acompanhados, que foram registrados e arquivados, eles possuem uma compreensão, uma sequência de informação muito bem elaborada, muito bem precisa e exata. Rogério, existe documento perfeito? Claro que não. Uma coisa ou outra pode gerar uma dúvida, mas quando você tem problemas na sua documentação, a qual geram muitas dúvidas, isso traz insegurança. Então, continuando, BPLs foram criadas e formalizadas pelo FDA em 1978 nos Estados Unidos. BPL gerou impacto no mundo todo. Então, aonde você for, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, aqui no Brasil, América Latina, você vai escutar falar sobre boas práticas de laboratório. A empresa com interesses no mercado dos Estados Unidos somente registram os seus produtos se cumprir a BPL. Em 1981, a OECD publicou princípios para a BPL e foram estabelecidos como padrão internacional. Você hoje realiza atividade dentro do seu laboratório, ele tem um padrão internacional. Você hoje produz alguma coisa lá na sua linha de produção relacionado a uma regulamentação muito rígida, muito estreita, isso está correlacionado a padrões internacionais. Então, por que as BPLs foram criadas? Essa é a pergunta. Por que existem boas práticas de laboratório? No início dos anos 70, o FDA tomou conhecimento da falta de ética nas práticas de laboratório dos Estados Unidos. E quando eles foram fazer a investigação, encontraram pelo menos 40 laboratórios que faziam análises de toxicologia ou estavam envolvidos em toxicologia que tinham problemas. Foram descobertos operações fraudulentas, práticas laboratoriais sem fundamentação científica, equipamentos não calibrados e cálculos incorretos. Então, nós vamos hoje falar sobre validação, mas a validação ela é uma sequência. Sequência do quê? Da qualificação, que é o assunto que nós abordamos no outro vídeo. E agora eu estou explanando a BPL justamente por quê? Porque qualificação e validação, a qualidade propriamente dito, está relacionado a boas práticas de laboratório. Então, promover as diretrizes gerais, promover, desenvolver, controlar os dados de teste de qualidade, estabelecer normas para garantir a qualidade, confiabilidade e integridade dos estudos. Então, baseado na experiência que os Estados Unidos teve com os laboratórios de toxicologia, e veja, eles encontraram 40, podia ter sido muito mais, é provável que tenha sido muito mais, isso foi o que eles conseguiram detectar.
Baseado nessa experiência muito ruim dos Estados Unidos na década de 60, na década de 70, hoje nós temos as boas práticas de laboratório que garantem, que asseguram que os resultados que nós estamos emitindo nos nossos laboratórios, que a produtividade que nós estamos tendo, os produtos que colocamos nas prateleiras para os clientes comprarem, adquirirem, eles possuem um grau de qualidade baseado em boas práticas de laboratório. Então, garantir uma boa gestão operacional, seja do laboratório ou seja no chão de fábrica. Planejamento, monitoramento, gravação, elaboração de relatórios e arquivamento. Esse último parágrafo, esse último item é de suma importância, que você tenha uma gestão eficiente quanto à documentação. Quando chega a auditoria, seja ela interna ou externa, o órgão regulamentador chega para verificar como estão indo as suas atividades, ele, dentro de um escopo, vai lhe pedir uma relação e uma documentação correlacionada às suas atividades. Então, temos os princípios gerais da BPL, baseadas que estão relacionadas ao FDA e ao OECD, e obviamente são princípios que devem ser seguidos pelos laboratórios, pelas unidades produtoras. Princípios da BPL: organização pessoal, programa da garantia da qualidade, instalações adequadas, equipamentos, materiais e reagentes, entendendo que tudo deve estar qualificado e dentro da sua validade. Sistemas teste, principalmente para etapas críticas do processo, seja um processo produtivo ou seja um processo analítico. Armazenagem e retenção de registros e materiais. Relatar os resultados do estudo. Todos devem estar cientes dentro do laboratório dos estudos que são realizados para determinadas atividades analíticas. A execução do estudo, como a elaboração, o planejamento, a estratégia. Procedimentos operacionais padrão muito bem descritos, muito bem definidos e estabelecidos, com uma base científica sólida, com uma compreensão a qual não deixa dúvida. Substância teste e substância referência, para que as análises possam ter credibilidade e as suas respostas elas sejam válidas, sejam baseadas em padrões de qualidade testados, validados e aferidos. E vamos entrar agora a respeito da política da qualidade, que é uma parte primordial para o bom funcionamento de um estabelecimento analítico. Documento estratégico do sistema da gestão da qualidade, e ele é definido pela direção da empresa. A Rogério, a direção da empresa também está envolvida na parte de qualidade, é claro, é a primeira que deve encabeçar, que deve estar à frente e exigir, cobrar qualidade nas atividades realizadas. Então, é definido pela direção da empresa dentro do perfil e apropriado às atividades, apropriado ao propósito da organização, define a estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade, difundida e entendida por toda a organização e continuamente aprimorado para adequar o contexto. Então perceba, o documento da política da qualidade não pode ser um copia e cola, um documento que baixou da internet ou alguma coisa que você pediu ao seu colega que trabalha numa empresa X, Y, Z, para poder estabelecer na sua empresa. O documento da política da qualidade ele é um documento ímpar. Ele está relacionado ao perfil da empresa e, principalmente, precisa ser difundida e entendida por toda a organização. Manual da qualidade. E aí o manual ele define as responsabilidades, os comprometimentos, o organograma, o fluxograma organizacional e a inter-relação dos procedimentos. Eu não posso ter um procedimento lá no recebimento que não faz alusão a outros procedimentos dentro da qualidade. Eu não posso ter um documento, um procedimento que está lá dentro do laboratório de cromatografia, dentro do laboratório
onde eu realizo os testes de titulação, água call fischer, na via úmida ou na via seca, que não tenha correlação entre si. Todos os documentos da qualidade precisam ter inter-relação, precisam estar correlacionados. Uns documentos citam outros documentos. Se você não tem isso, se você não tem controle de revisão sobre os seus documentos, se os seus documentos não estão intercorrelacionados, por favor, faça uma revisão disso. Mande um e-mail para mim perguntando, Rogério, como eu faço isso? Como eu posso alcançar essa excelência na minha documentação? E eu vou estar lhe ajudando, lhe orientando a respeito disso. É de extrema importância que dentro da qualidade, dentro da gestão da qualidade, os procedimentos estejam interrelacionados. As instalações, cada instalação deve ser de tamanho e construção adequados, facilitar o bom desempenho das atividades laboratoriais. Então, se você tem um espaço que não é um espaço adequado para as atividades laboratoriais, você está incorrendo num erro primordial, que é qualificar a sua instalação. Sua instalação precisa estar qualificada para que, quando você for realizar a sua validação, vamos estar falando sobre isso, você possa realizar uma validação que tenha uma base científica e que você não tenha dúvidas quanto ao resultado obtido. Ser projetada de modo que haja segregação das atividades, se possível, caracterizando cada operação unitária. Então, nós vamos ver aqui, vamos falar a respeito de validação, vamos pegar um gancho aí dentro da qualificação, vamos falar a respeito de validação e você vai entender que dentro da complexidade da validação é necessário você ter instalações adequadas e equipamentos qualificados. Qualificação no geral descreve os elementos que participarão dos processos, suas características, adequações e finalidades. Ocorre antes da validação e a qualificação ela é um apêndice dentro dos registros da validação. Apesar de ser um apêndice, a qualificação ela é de extrema importância. Vamos ver aqui no próximo parágrafo. E passarão a ser exercícios únicos dentro do plano de validação. Apesar da qualificação ocorrer antes da validação, os protocolos, os registros, os formulários, eles podem ser prescritos e posteriormente ajustados. O que significa isso, Rogério? Significa que se você tem lá uma instalação que é uma instalação adequada, que é uma instalação que foi qualificada, o seu equipamento também foi qualificado, porém, durante a validação, você percebeu que ainda falta algum item a ser abordado dentro do contexto da qualificação, você pode ajustar o seu protocolo, anexos e demais formulários para que você realize, junto com a validação, uma qualificação para dar prosseguimento a uma validação com segurança. Isso é permitido, isso é algo que tem bom senso. Você não vai parar a sua validação simplesmente para fazer a qualificação, você pode fazer os dois, desde que você seja cristalino, objetivo naquilo que você esteja se propondo a fazer, muito bem registrado e muito bem documentado. E agora vamos falar sobre validação no geral. O que é a validação? Ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, operação, sistema, conduza aos resultados que são esperados. E aqui temos algumas definições de algumas autoridades no assunto. E aí vamos ler pausadamente para entender cada palavra do texto, cada parte concisa do texto a respeito de validação. A validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Isso está descrito na Anvisa. Repare, a palavra confiabilidade deve ser confiável. Então chega um auditor da Anvisa, lhe apresenta um escopo. E aquele escopo vai estar correlacionado, quando ele for fazer a auditoria dos seus métodos analíticos, quando ele for fazer a auditoria da sua área, da sua operação unitária,
ele vai querer encontrar o quê? Vai querer encontrar confiabilidade nos resultados. Vamos para o próximo parágrafo. Validação é o processo de definir uma exigência analítica e confirmar que o método sob investigação tem capacidade de desempenho consistente com o que a aplicação requer. Eurochem Working Group. Então, perceba, eles falam sobre capacidade de desempenho consistente. Como você vai obter um desempenho consistente de uma máquina? Ora, se você previamente souber que ela tem capacidade de realizar aquele desempenho, ou seja, você tem uma máquina, um equipamento qualificado. Você tem uma sala onde realiza aqueles testes, onde aquela sala está qualificada. Vamos para o próximo parágrafo. Confirmação por testes e apresentação de evidências objetivas de que determinados requisitos são preenchidos para um dado uso intencional. Isso está na ISO 17025. Evidências objetivas. Lembra que eu falei uns minutos atrás sobre você ter objetividade na sua documentação? Isso é de extrema importância. Você só consegue ter a objetividade, apresentar objetividade na sua documentação se você tiver domínio sobre aquilo que você está realizando, tiver o conhecimento científico necessário para realizar aquela atividade. A validação de métodos assegura a credibilidade destes durante o uso rotineiro, sendo algumas vezes mencionado como processo que fornece uma evidência documentada de que o método realiza aquilo para o qual é indicado para fazer. Perceba, processo que fornece uma evidência documentada. Nada pode ficar de fora. Lembro-me algumas vezes, nesses 22 anos, atuando em laboratório, atuando em qualidade, atuando na área de produção, de que certas atividades, elas, quando não eram documentadas, tanto o operador quanto o analista ficavam perdidos no laboratório. Você podia ter o procedimento que fosse, você podia ter o documento que fosse, ali orientando, lhe capacitando, porém, quando houve a qualificação e a validação, faltaram informações importantíssimas para que o processo de rotina ele fosse muito bem estabelecido. Então, há casos em que, quando você tem um processo que fornece uma evidência documentada, se essa evidência não for realmente documentada, você vai ter sérios problemas no seu processo analítico ou no seu processo produtivo. Vamos para frente. O que é a validação no geral? Avaliação sistemática de um procedimento analítico para demonstrar que está sob condições nas quais deve ser aplicado. A Organização Mundial da Saúde preconiza isso para validação. Então perceba, condições nas quais deve ser aplicado. O que significa condições nas quais deve ser aplicado? Significa que o seu ambiente de trabalho, que o seu equipamento, eles estão atendendo aquilo que será feito na validação, ou seja, eles foram qualificados. E vamos falar rapidamente sobre tipos de estudo de validação. A validação concorrente ou simultânea, que é o ato documentado realizado durante uma produção rotineira ou durante um processo analítico rotineiro. Validação parcial, modificação do método validado que não requer a necessidade de uma revalidação total. É aquele item, é aquele ponto que você já tem domínio sobre ele, você já sabe que ele funciona daquele jeito e você precisa adequar. Pode ser de repente uma concentração, pode ser de repente a linearidade que precisa ser ajustada, ou de repente nem a linearidade precisa ser ajustada porque o que você precisa fazer de ajuste já está dentro da curva. Enfim, é algo muito simples. Validação total, estabelecimento de todos os parâmetros de validação de um método aplicáveis à análise das amostras. É quando eu crio um método cromatográfico, preciso de uma base científica sólida para poder desenvolver um método, ou criar um método, ou até mesmo adequar aquilo que eu estou fazendo
em pesquisa e desenvolvimento, para um método analítico já existente, eu preciso de uma validação total. Validação prospectiva, ato documentado baseado na execução de um plano de testes, que atesta que um novo sistema, processo, equipamento ou instrumento, ainda não operacionalizado, satisfaz as especificações funcionais, expectativas de desempenho. Então, a prospectiva ela é o ideal, baseia-se na execução de um plano de testes. Planejamento é a palavra-chave para que você possa ter uma validação bem-sucedida. E uma validação bem-sucedida também, ela tem como base uma qualificação muito bem elaborada, muito bem descrita e muito bem documentada. A validação retrospectiva, que caiu em desuso, algumas pessoas usam, que é baseado na revisão e análise de registros históricos. O seu histórico é muito importante, sim. Não é porque essa validação caiu em desuso que você não vai utilizar, de repente, o seu histórico para poder verificar o que porventura pode estar acontecendo num problema que você tenha no método, num problema que você tenha num procedimento. É importante, sim. Só que a questão do desuso ela está relacionado a o que você realiza com solidez dentro do seu laboratório. É claro que o mínimo de problemas que você tiver, você não vai precisar consultar o seu histórico. Você vai conseguir resolver, por quê? De imediato, por quê? Porque você tem equipamentos qualificados, uma sala qualificada, um ambiente qualificado e o seu método está baseado nessa qualificação e a sua validação ela é robusta. Vamos falar sobre os parâmetros de validação e aqui, para começarmos a encerrar o nosso bate-papo, por enquanto, resolvi apresentar uma diferença de similaridades entre aquilo que é abordado pelo Inmetro e aquilo que é abordado pela Anvisa. Seletividade no Inmetro é especificidade e seletividade na Anvisa. Faixa de trabalho e faixa linear de trabalho é chamado de intervalo na Anvisa. Linearidade, sensibilidade, inclinação da curva é linearidade na Anvisa. Limite de detecção também é limite de detecção na Anvisa, porém ele tem uma definição que é sensibilidade. Limite de quantificação é também limite de quantificação. Tendência e recuperação no Inmetro se chama exatidão na Anvisa. Precisão no Inmetro tem a repetitividade, a intermediária e a reprodutibilidade, que antigamente o pessoal chamava de RP e repro, carinhosamente. E precisão na Anvisa, que é a precisão intracorrida, antiga RP, a precisão intercorridas, que é a precisão intermediária, e a precisão interlaboratorial, que é a antiga repro, e robustez é robustez. Então você já deve ter conhecimento dos parâmetros para a validação e você já deve aplicar esses parâmetros para a validação. Se porventura você ainda não aplica esses parâmetros, você pode encontrar as definições e os procedimentos e os processos em excelentes livros que falam a respeito de validação. Porém, se você ainda consultando os livros, realizando os testes no laboratório, você ainda está tendo problema com o seu processo analítico, pode entrar em contato comigo para que possamos discutir esse assunto. Existem métodos analíticos, existem processos analíticos que você precisa, às vezes, aplicar 2, 3 metodologias analíticas e validar essas 3 como sendo uma. Perceba, a questão da validação ela é extremamente complexa quando você lida com substâncias que também são complexas. E essas substâncias, elas às vezes se tornam complexas por causa das suas impurezas. Então, se você tem algum problema relacionado principalmente a isso, impureza versus aquilo que você precisa identificar dentro da sua amostra como sendo o seu princípio ativo, como sendo o seu principal, se você está tendo problemas com a validação nesse aspecto, mande um e-mail para mim e vamos conversar pelo Skype para tentar resolver o seu problema. E as vantagens? Tem como vantagens a validação analítica, redução de perdas no processo analítico, dominar a incidência de desvios,
racionalização das atividades desenvolvidas, da robustez à documentação com base científica. Isso é importantíssimo. Não deixe de ter uma base científica sólida para poder estabelecer a sua validação, planejar a sua validação de uma maneira eficiente e eficaz. Estabelece uma base sólida de conhecimento para a criação de novas metodologias com um treinamento eficaz. Então, se você tem uma perspectiva de ampliação do seu laboratório, uma perspectiva de ampliação do escopo das análises que você está realizando, se você pretende hoje dar um passo maior, entenda que o que você tem hoje estabelecido no seu laboratório pode definir o sucesso do futuro e do escopo que você quer ampliar, da sua capacidade analítica e da sua capacidade produtiva. Com isso, deixo o meu obrigado para vocês, deixo o meu e-mail, rogeriogarantia@gmail.com, para que nós possamos estar aí discutindo possíveis problemas que você tenha na sua validação, nos seus processos analíticos e também abordar a respeito de qualificação. Tenho outros assuntos que também posso abordar dentro das ciências da terra, com foco em alimentos, química e na área farmacêutica. Não deixe de entrar em contato. Sugira temas para que nós possamos estar debatendo, que nós possamos estar abordando. E se você tem desejo de estar aplicando um mini curso, se você tem o desejo de estar qualificando os seus funcionários, validando as atividades que eles estão realizando no laboratório, também entre em contato comigo. rogeriogarantia@gmail.com, e se quiser bater um papo no Skype, vamos marcar uma hora aí, rogeriogarantia@hotmail.com. Um beijo, um abraço para todos. Meu muito obrigado à Lince Consultoria por abrir esse canal tão importante no meio científico, no meio analítico, e desejo sucesso a todos e aguardo o seu contato, aguardo aí uma palavra de incentivo também da sua parte, propondo novos temas para que nós possamos estar abordando. Um abraço, tudo de bom e até mais.